Saúde os irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus. Quero desejar um bom dia, uma boa tarde para você que está chegando aí no canal. Eu vou deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no Salmo 34, que tem como título: Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. Louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Buscai ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados os seus rostos. Não ficaram confundidos. Chamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampou-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Agora eu vou ler o versículo 18 que fala: Porque perto está o Senhor dos que temem, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Amém, amados? Agora nós vamos fazer uma meditação em cima dessa palavra aqui e ver o que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um de nós. Tomara que a gravação esteja boa aí e os irmãos estejam vendo perfeitamente. Que fala assim: esse salmo é bem interessante. Davi, fugindo de Saul, né? Chega diante de Abimeleque, inimigo do povo de Israel. E é reconhecido pelos soldados de Abimeleque, que dizem: Davi está aqui, ele que matou o nosso povo, aquele que fez uma porção de coisas. Então vamos buscá-lo, vamos matá-lo. E quando eles foram buscar Davi, estrategicamente se fingiu, né? Davi se fingiu, ele está falando aqui, se fingiu de louco e babava, e não falava coisa por coisa, e andava com o corpo retorcido. Seguramente, e quando o trouxeram diante do rei, o rei disse: aqui já tem tanto louco, já vocês me trazem mais um? Vocês me trazem mais um? Esse homem está demente, levem ele daqui. Não quero que ele fique aqui. E Davi fugiu para Israel, né? Então aqui a gente pode observar que o Salmo 34, né, Davi escreveu num período difícil que ele estava atravessando na vida dele. Ele estava diante dos inimigos, estava fugindo de Saul, e se encontrou com um inimigo, que era Abimeleque, que era inimigo, né? Era inimigo de Israel. Então, Deus deu uma estratégia para Davi, naquele momento que ele estava se deparando, para que ele se fingisse de louco. Ele se fingiu para poder se sair daquela situação difícil. E assim hoje em dia na nossa vida, né? Muitas das vezes a gente passa por circunstâncias, né, difíceis, assim como o apóstolo Paulo, né? Teve um momento que ele teve que se fingir de morto para poder, né, se sair de uma circunstância difícil que ele estava atravessando. Deus dá estratégia, como a gente tem que vencer as guerras no campo espiritual, como a gente tem que vencer as guerras no campo material, na família, na área sentimental, em qualquer área da sua vida que você esteja se deparando. O Senhor dos Exércitos te dá estratégia como você tem que vencer, né? Não com a força do nosso braço, mas com a força de Deus. O Espírito de Deus é quem nos capacita, quem nos ensina. Através do fruto do Espírito Santo, a gente vai vencendo as guerras, vencendo as batalhas. E que frutos são esses? Mansidão, domínio próprio, temperança, né? Amor, paz, benignidade. Deus vai nos ensinando como a gente tem que vencer as nossas guerras dentro de nós, no dia a dia, contra Satanás. São tantas guerras que a gente se depara e a gente só vence essa guerra se a gente estiver nos pés do Senhor Jesus, na presença de Deus, buscando a Ele. E aqui fala, do versículo 1 ao 7, Davi é o aluno.
ele está aprendendo. E o que ele fez para aprender? Nos ensina do versículo 8 ao 22. Davi se apresenta como pregador. Então, o comentarista está falando aqui que do versículo 7, do primeiro versículo ao versículo 7, Davi é um aluno, ele está expressando aqui tudo o que ele está aprendendo da parte de Deus. Davi era um homem de guerra, mas também tinha um coração quebrantado e voltado para Deus. Mas todas as guerras interiores, exteriores que ele venceu, foi com a ajuda de Deus. Assim somos nós, a gente só vence a nós mesmos, né? O mal que nos aflige, o pecado, né? As consequências, o dia mal que a nós se deparamos, né? Nós só vence se for nos pés do Senhor Jesus. Não tem como vencer guerras e batalhas se não for buscando a presença e o auxílio de Deus. Aí aqui fala, Jesus não quer só o seu coração, mas ele quer o corpo, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Os irmãos vão acompanhando aí em casa e vão estudando junto aqui conosco, aqui nós vamos aprendendo, né? Então os irmãos vão lendo aí. Não temeis antes a quem mata o corpo, mas o que mata a alma, né? Está escrito em Mateus 10:28. Que nós não temos que temer a quem mata o nosso corpo. Ou seja, o ladrão chega, dá um tiro e mata você. O homem mau chega e tira a sua vida. Você não tem que temer ao homem mau, a esse tipo de circunstância, a esse tipo de pessoa que pode tirar o teu corpo, matar, né? O corpo físico, mas a Bíblia diz que você tem que temer aquele que mata a tua alma e ainda pode jogar ela no inferno, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É a Ele que nós temos que temer. Então Deus não quer só o teu coração, mas Ele quer você por inteiro, o corpo, a alma e o espírito. Aqui fala, Deus quer o corpo, a alma e o espírito. O corpo é para Ele habitar, né? A alma são as suas emoções, ele também quer as suas emoções, né? Ele quer habitar em você e ele quer cuidar das suas emoções para que você não peque contra Deus, para que você seja dirigido de forma certa. Deus quer cuidar das nossas emoções, para que a gente não venha pecar contra Deus. E o espírito, que é o fôlego de vida, né? Ele também quer a tua alma, ele quer teu espírito. E quando o nosso espírito está conectado com o espírito de Deus, tudo vai bem, né? Mas para que isso aconteça, a gente tem que deixar Jesus ser o centro da nossa vida, ser o Senhor das nossas emoções, ser o Senhor da nossa vida. Aqui é o espírito, que é o fôlego de vida, e está ligado ao seu espírito com o Espírito de Deus. Então, aqui o comentarista está falando que o seu espírito, quando você aceita Jesus, ele passa a estar ligado com o Espírito de Deus, né? Mas quando o homem é um homem natural, quando o homem ele não tem Deus na sua vida, o que funciona só é o corpo físico e a sua alma, as suas emoções. O seu espírito está adormecido, né? O seu espírito, ou seja, não está funcionando, não está perante de Deus, não está em conexão. Então, quando nós aceitamos Jesus, né? A nossa carne passa a ser submissa, né? À vontade de Deus, e as nossas emoções e o nosso espírito passa a ser cuidado pelo próprio Deus, né? Aí aqui fala em Romanos 8,16 que quando estamos ligados com Deus, o mesmo Espírito testifica com o nosso. Então, quando a gente está ligado com Deus, né? Deus testifica quando a gente vai fazer algo, né? Quando Deus fala uma palavra e aquela palavra está dirigida para nós, o Espírito Santo testifica dentro de nós quando aquela palavra ela vem para a nossa vida. O Espírito Santo fala dentro de nós que aquela palavra é para nós. Há uma confirmação da parte de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8:16. Vocês vão lendo. E agora nós vamos entrar para a Bíblia, ler e meditar e comentar a palavra de Deus. Aí aqui fala, louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca.
Então aqui o rei Davi estava falando, louvai ao Senhor em todo tempo. Ele estava falando que em todo tempo Deus é bom, nas guerras, na paz, na alegria, na tristeza. Em toda fase da sua vida, em toda época, Deus é bom. Ele estava se alegrando diante da presença do Senhor, porque o Senhor lhe dava estratégia para que ele saísse das dificuldades, para que ele saísse dos dias maus. Deus estava ali orientando em tudo como ele tinha que fazer, né? Hoje em dia, da mesma forma, Deus é quem nos capacita. Deus não chama pessoas capacitadas, mas Deus chama pessoa e o capacita para o servi-lo como ele quer, né? Aí aqui a Bíblia fala, versículo 2: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Aqui está falando que a alma que se deleita no Senhor, que descansa no Senhor, Davi está falando que ela é recompensada, né? Ela é dependente, ela é mansa, né? Todo aquele que é manso, ele ouve a voz de Deus, ele se alegra no Senhor, ele é dependente do Senhor. Versículo 3 fala, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Ele está falando, vamos nos alegrar, né? Povo, raças, tribos, povos, língua, todos vamos nos alegrar diante dele, porque ele é bom, né? Quantas guerras e quantas batalhas nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, e quem nos dá vitória é o Senhor. Porque Davi era um homem como nós, sujeito a erro, sujeito a falha, sujeito a pecar, sujeito a cometer uma série de coisas, né? Assim como ele cometeu, adulterou, matou. Mas ele era um homem que tinha um coração voltado para Deus, aquebrantado, e era isso que alegrava o Senhor, né? Que Davi tinha um coração inclinado para Deus. E versículo 4 fala, versículo 4, buscai ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, todos os nossos temores, tudo aquilo que nos cerca, né, que nos traz medo, que nos traz angústia, que nos traz agonia, Deus, ele está aqui mostrando que ele é quem promove vida, que ele é quem dá vida, que ele é quem tira o homem da angústia, da tristeza, da depressão, né, dos dias maus, quem arranca o homem desse lamaçal, desse lodo, né, do pecado é Deus que põe o homem de pé, né? Em qualquer circunstância que ele esteja atravessando, quem põe você de pé é o Senhor. Versículo 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então, muitas das vezes, a gente chega na casa de Deus e a gente observa que as pessoas ela têm um semblante iluminado, é a presença de Deus, né? Todo homem, toda mulher que carrega dentro de si a presença de Deus, o seu semblante é alegre, o seu rosto transmite paz, né? A Bíblia fala que quando o seu coração está cheio de Deus, o seu rosto transparece, né? A gente percebe quando o homem, quando uma mulher, ela é diferente, né? Ele carrega algo diferente, ele tem Deus na sua vida, o seu coração tem um semblante diferente, né? Moisés, quando ele desceu do monte, que ele foi buscar o Senhor, seu semblante estava cheio de glória, cheio de brilho, cheio da presença do Senhor. Versículo 6 fala, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando a gente clama, quando a gente invoca o Senhor, a sua oração, a oração do pobre, do necessitado é respondida, né? O Senhor responde quando a gente está angustiada. Muitas das vezes eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou amargurada. E todas as vezes que eu inclino meus joelhos diante do Senhor e expresso toda a minha dor, rasga minha alma, transpareço tudo aquilo que está dentro do meu coração para o meu Pai Celestial, há uma paz que vem de imediato sobre a minha vida, como também vem sobre a tua vida quando você faz o mesmo. E aquela angústia é retirada, né? É o Senhor, né, que faz isso. Quando você leva a sua tristeza para Deus, ele vai e arranca aquela tristeza e transforma aquela tristeza que está dentro de você em alegria. 7. O anjo do Senhor acampou-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui
é uma promessa, né? E é um cuidado de Deus. Quando a gente serve a Deus, a gente nunca fica só. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele fica ao nosso derredor. Não, ele fica ao nosso redor. E ao derredor quem fica é Satanás. Então, se ao redor ficam os anjos de Deus, isso significa que nós estamos protegidos pelo Senhor. A todo tempo Deus está cuidando de nós. Versículo 8 fala: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Todo homem que confia em Deus, todo homem que deposita no Senhor a sua confiança, esse homem é bem-aventurado, esse homem é bem-sucedido, né? E ele vai bem em tudo que ele faz. Versículo 9 fala: temei ao Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer é se desviar do mal. A Bíblia diz que tinha um homem chamado na Bíblia, o nome desse homem era Jó, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Temer significa se desviar do mal, obedecer ao Senhor, respeitar a vontade de Deus. Por mais diferente que seja da nossa, a vontade de Deus sempre é a melhor. Porque se dependesse de mim mesmo, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui porque é a vontade do Senhor. Ele me resgatou, como Ele te resgatou, de um lago de lama, de um charco de lodo, me tirou do mundo, me tirou do pecado, me arrancou do lamaçal, da mentira, do engano de Satanás. Eu era alcoólatra, né? Vivia submissa, presa no pecado da carne, vivia fazendo coisas outrora que desagradam o Senhor. E Deus me resgatou com seus braços fortes e me trouxe para cá, me chamou, né? E me capacitou para eu estar aqui hoje, né? São o quê? São 18 anos, se eu não me engano, 18 anos servindo ao Senhor. Mas hoje é que o meu ministério veio fluir. Hoje é que o meu ministério de pregação da palavra de Deus veio fluir. Por quê? Porque há tempo para tudo, né? E a partir do momento que você dá lugar, a partir do momento que eu dou lugar, Deus quer me usar. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua boca, porque Ele é quem nos capacita. Porque de nós mesmos nós não teríamos nada de bom para oferecer ao nosso próximo. Mas se eu estou aqui é porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. E Ele é quem promove vida e vida em abundância. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do juízo e da justiça, né? Então é por isso que eu estou aqui, né? Porque Deus, ele promoveu vida na minha vida e através dele e em mim eu quero promover vida nas outras pessoas também. Eu quero que você seja edificado, né? E edificado através da palavra de Deus. E no versículo 10 fala: os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor bem nenhum lhe falta. Todo aquele que está guardado em Deus, Deus supre todas as suas necessidades, né? Na parte espiritual, na parte material, na parte sentimental. Não vamos agir de nós mesmos, mas vamos depender de Deus, porque aquele que depende de Deus, ele confia e espera, não se precipita, não age por conta própria, mas espera em Deus, né? A paciência é um fruto do Espírito Santo e todo aquele que tem, ele é recompensado, ele é bem-aventurado. Versículo 11 fala: vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, né? Então está chamando meninos na fé, crianças espirituais, adultos espirituais, tanto no tamanho físico como no tamanho espiritual. Deus está chamando a todos, Deus quer todos perto dele. Quem dá o crescimento é o Senhor. A palavra de Deus é quem dá o crescimento. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus vai trabalhando em nós, vai tirando os embaraços, vai tirando os impedimentos, né? Seja qual for a tua natureza, como eu preguei no vídeo anterior, a tua natureza seja nervosa, seja calma, ou seja manso demais, ou você seja melancólico, mas Deus, ele quer trabalhar em ti. Deus quer trabalhar e quer aperfeiçoar o poder dele em você. Venha como você está e deixa que Deus vai trabalhando, né? Quando você abre o seu coração e dá lugar, Deus dá espaço,
né? Porque Deus quer espaço na nossa vida para poder trabalhar. E muitas das vezes a gente preenche esse espaço com tantas coisas desse mundo que sufoca a palavra de Deus, né? E ela não pode fluir, né? E a gente também não pode usufruir da palavra de Deus quando isso acontece. Versículo 12 fala: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, né? Aqui está falando o homem, quando ele fica no centro da vontade de Deus, os seus dias serão acrescentados, vão ser alargados, né? As suas tendas, ele vai ser abençoado por todos os lados quando ele fica no centro da vontade de Deus. Versículo 13 fala: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Não fica com fofoca, não fica com fuxico, não joga a palavra fora, não gaste teu tempo com coisas fúteis, com coisas desnecessárias. Porque tudo que sai da nossa boca a gente presta conta. Toda semente que seja ela boa ou ruim, nós vamos colher. É isso que Deus está falando. Então planta coisa boa. Gasta teu tempo fazendo o bem, não o mal. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segure-a. Né? Deus está falando, segure a paz. A doce paz, a paz que vem de Deus, né? Procurar ter paz. A Bíblia diz que nós temos que ter paz até com os nossos inimigos, se possível, né? Se não é possível, a gente entrega a Deus, né? Mas, se possível, a gente tem que ter paz com todos, né? A pessoa que a gente não tem paz é Satanás. A gente não tem paz com ele, porque ele proclama guerra, declara guerra. Então, a gente tem que guerrear é contra ele. Nossas guerras é contra o nosso inimigo espiritual, que é Satanás, não contra as pessoas. As pessoas, algumas vezes, né, são usadas por ele, mas a gente tem que orar por essas pessoas que são usadas por Satanás, não confrontá-las. E versículo 15 fala, versículo 14, né? Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz. Eu já li, agora o versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Então Deus escuta aquele que é justo, aquele que é obediente, aquele que faz tudo certo, aquele que obedece e ouve a voz do Senhor. Quando o justo inclina seus joelhos para clamar ao Deus de Israel, Deus ouve e Deus atende. Clamor é uma súplica, é um quebrantamento, é um choro que vem lá da alma. Quando você abre o seu coração, chora, expressa para Deus tudo o que você está sentindo, o seu melhor, né? A sua verdade, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e vai responder. Versículo 16 fala: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então, aqueles que fazem o mal, Deus não quer saber de lembrar nem deles, nem ter memória deles, nenhuma lembrança, né? As pessoas que fazem o mal, que só planta semente mal, que está inclinada para o mal, Deus vai destruir esse tipo de pessoas. É o próprio Deus, não nós, né? Mas Deus é que fica encarregado de fazer isso, porque Deus sabe quem é joio e quem é trigo, quem é bode e quem é ovelha. E só cabe a Deus fazer essa separação. Mas Deus abomina pessoas que levantam a sua mão para fazer o mal. Ou a mão, ou a boca, ou o pensamento para fazer o mal, Deus abomina. Então, se a gente somos filhos de Deus, vamos fazer as coisas certas. Os justos, versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quando o justo se aproxima diante de Deus e pede algo para Deus e apresenta a sua dor, a sua tristeza, traz o seu problema para o Senhor, Deus entra como juiz, Deus entra com providência e resolve aquela causa, seja ela qual for, né? Só que Deus não vai resolver aquela causa conforme o teu querer, mas Deus vai resolver aquela causa conforme o seu querer e a sua vontade e aquilo que é certo aos seus olhos, né? Porque nem sempre aquilo que é certo para nós é certo para Deus, né? Tem coisas que a gente pede para Deus que não deveríamos pedir, né?
Tem coisas que a gente faz que não deveríamos fazer. Então a balança de Deus e a medida de Deus é justa. Ele vai fazer aquilo conforme a sua justiça, o que é certo. Então, dentro das nossas orações, nós devemos acrescentar: faça a tua vontade. Jesus falou isso, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Essa é a oração certa de se fazer, que o próprio Jesus está ensinando. E no versículo 18, que é para fechar essa palavra, né, a palavra-chave, que fala sobre um coração aquebrantado e voltado para Deus. Que fala assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Quebrantados são aquelas pessoas que têm um coração mole, que é aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus. Deus dá uma ordem só e ela já executa. Então, essas pessoas, essa igreja que tem um coração voltado, inclinado para Deus, inclinado, né, para os seus feitos, Deus atende com urgência, Deus atende o seu clamor, né? Davi estava falando aqui daquilo que ele era,